Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Está começando o Da Hora dessa sexta-feira. Hoje a gente vai abordar diversos temas. Vamos recapitular o que houve de mais importante na política brasileira nessa semana. Vamos falar de saúde, economia, educação e muito mais. Tudo isso depois da nossa abertura. Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Da Hora dessa sexta-feira. Nessa sexta a gente conta com um convidado mais do que especial que está aqui de volta ao Da Hora, Dr. João Mota. Tudo bem, João? Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Da Hora dessa sexta. Tudo bom, Gabriel? Sempre um prazer estar aqui, né? É o espaço mais democrático desse país, a TV União sempre abre o espaço, a sua audiência para discussões de coisas importantes no Brasil e no mundo. Permite que os seus convidados tenham voz, tenham vez em falar. E eu acho que é um espaço democrático, coisa que está faltando muito no Brasil. A nossa imprensa, a cada dia, está mais amordaçada. E agora com a PL das fake news, né? Vamos falar daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouco, que tem a ideia é boa. O resultado dela é que tem subliminarmente vai nos causar prejuízo. Eu tenho até algumas perguntas para fazer para o senhor. Perfeito. Mas antes da gente começar a recapitular o que aconteceu nessa semana, o senhor queria trazer um tema. Vocês que estão em casa já perceberam o sorriso dele já? Vocês viram ontem o jogo do Fortaleza? Tu viu? Alguém aqui viu? Olha, close nele, por favor, não, por favor. Olha a cara do indivíduo, olha aí, ó. Olha aí. Feliz pelo futebol cearense. Fortaleza venceu de 6 ontem e o Ceará foi campeão. Olha aí, rapaz. Fica vermelho, rapaz. Ah, meu Deus do céu. Mais uma maravilha, realmente você tem razão. O nosso futebol está muito bom. Apesar de cenas tristes e lamentáveis que a gente viu lá em Recife, inclusive a gente até abordou aqui na semana, faz a gente até mesmo desacreditar na humanidade, né? É verdade. Porque torcedores que acho que não podem nem ser chamados assim do esporte foram atacar torcedores do Ceará ainda na terça, um dia antes do jogo, num restaurante muito tradicional lá em Recife. Cenas como essa a gente não pode... Infelizmente tem essas pessoas que deveriam ser excluídas definitivamente da participação em campo de futebol, deveriam ser excluídos de entrar no campo de futebol. Até uma dúvida, João. Vazou um áudio do presidente da Federação Pernambucana de Futebol no dia do jogo. A Ilha do Retiro estava com capacidade para esse jogo de 26 mil pessoas. Ele disse que tinham vendido a mais da capacidade e que tinham vendido 40 mil ingressos, o que não pode acontecer. E muitos torcedores do esporte que estavam com ingresso não entraram porque outros que estavam sem ingresso pularam a catraca, enfim. O esporte já se pronunciou, disse que vai entrar em contato com esses torcedores. O que é que eles podem fazer? Medida jurídica? Eles podem ingressar com ação por dano moral, por dano material, porque pagaram e não obtiveram o resultado de entrar no jogo. Agora, logicamente, eu acho que o próprio time, até por respeito à sua torcida, não precisa esperar por isso, né? Eu acho que eles devem chamar, fazer a devolução, dar um crédito para a pessoa. Olha, próximo jogo, os 2 próximos jogos, vocês aqui que fizeram o pagamento estão isentos de pagamento e tal. Eu acho que isso pode ser resolvido sem precisar ir para a justiça. A nossa justiça já está tão capenga, a palavra certa é essa. Daqui a pouco vou falar sobre um fato aqui na nossa justiça, na justiça do estado do Ceará. Então eu acho que o próprio time de futebol pode resolver isso, conciliar isso de uma maneira muito mais rápida. Com certeza. Antes da gente entrar na pauta do programa de hoje, se você quiser falar já desse tema... Na verdade, Gabriel, veja só, as pessoas no Ceará, no Brasil, mas eu vou falar do Ceará, que é onde eu atuo tanto como jornalista como advogado. No Ceará as pessoas estão passando por dificuldade na área da saúde. Antigamente você ingressava com ação na justiça,
há uns 10 anos atrás, nós conseguimos a cirurgia das gêmeas siamesas de Santa Quitéria, a Maria Clara e a Maria Clarice. Duas meninas lindas, ingressamos com a ação na Justiça e conseguimos para que o Estado do Ceará arcasse com todas as despesas de manutenção das cirurgias dela em São Paulo. A ação tramitou muito rápido, o juiz, salvo engano, na época da 6ª Vara da Fazenda Pública, determinou imediatamente e o Estado cumpriu. O Estado não cumpre mais decisão judicial. Eu estou sendo obrigado, eu tenho 3 ações na Justiça contra o Estado do Ceará, que eu fui obrigado a pedir a prisão da secretária de Saúde do Estado do Ceará pelo crime de desobediência. Está lá o juiz determinando que o Estado do Ceará arque com as despesas. E nada. Silêncio. Daí você é obrigado a pedir a prisão da secretária de Saúde do Estado do Ceará pelo crime de desobediência. Juiz vai dar? Provavelmente não. Se fosse o João Mota, se fosse o Gabriel, que descumprisse uma decisão judicial, não tenha dúvida, o magistrado mandava buscar em casa algemado, para demonstrar a força que o judiciário tem. Mas como é o Estado, como é a secretária de Saúde, provavelmente a criança vai ou ficar com uma sequela, ou ter um dano irreparável, ou pelo menos de difícil de reparação, e se não correr o risco de morrer. De morrer. E o Estado não cumpre a decisão. Por que a secretária? Porque a secretária é a responsável pela saúde pública do Estado. Acima dela, o governador do Estado do Ceará, que nós até podemos, no futuro, indicá-lo por um ato de improbidade administrativa. Porque o não cumprimento de uma decisão judicial acarreta ao governador, ao governo, ao ente político que está de plantão, o crime de responsabilidade. Com certeza. Pode-se, inclusive, pedir o afastamento dele. Pode-se pedir, inclusive, o sequestro de valores do Tesouro do Estado para manter, para fazer valer aquela decisão judicial. Mas, simplesmente, absolutamente, o Estado do Ceará não cumpre mais decisão judicial. João, vou aproveitar que você puxou o gancho da saúde e ontem a gente trouxe algumas imagens de um posto de saúde lá na Maraponga. Se a minha direção puder puxar para a gente, por favor, são imagens realmente precárias. Está aí você vendo na sua tela. A próxima foto é de um banheiro feminino, que está, depois dessa foto aí vai vir, que está simplesmente inutilizável. Se as mulheres que forem até esse posto de saúde, está aí a foto, quiserem utilizar o banheiro feminino, não podem, porque está inutilizável. Realmente é difícil para quem vai numa UPA, para quem vai num posto de saúde, a questão do atendimento, não por culpa dos médicos, por culpa de quem faz toda a logística, porque falta profissionais, e ainda tem que contar com isso, né? Com uma estrutura totalmente sucateada e que, imagina, se uma telha dessa desprende e cai na cabeça de alguém que já está lá porque está doente, porque se a pessoa vai até um posto de saúde ou uma UPA, pode ter certeza que ela está muito mal, porque eu creio que quem está em casa pensa 10 vezes antes de ir e passar por aperreio, ser humilhado algumas vezes, do que ir para um posto de saúde desse, né? Você percebe que faz tempo que o posto de saúde não passa por uma manutenção. E além disso, ainda tem a questão também, e aí, Gabriel, como eu não sou candidato a nada, eu tenho a liberdade de falar isso. Às vezes as pessoas vão fazer uma crítica ao governo e, como são candidatas, querem apenas fazer a crítica ao governo e não querem dar aquela parte da culpa da população. Nós já discutimos aqui várias vezes que limpeza pública na capital, ela até que funciona muito bem. Funciona. O caminhão passa nos dias, 3 vezes na semana, passa o caminhão do lixo. Mas, entretanto, todavia, o cidadãozinho não coloca o lixo no canto certo, joga lixo na rua, e quando o caminhão passa, que ele vai colocar o lixo na rua. Daí os cachorros que estão na rua rasga, o pessoal que faz coleta de material rasga também e suja tudo. Eu acho que é até o principal problema. Até o principal problema. Você vai, às vezes, num posto de saúde, você não encontra dentro do banheiro, você vai no hospital público no geral, seja municipal, estadual ou federal. Recentemente, eu estive lá no hospital no HU, Hospital Universitário Walter Cantídio. Você vai no banheiro, não tem
sabão para lavar a mão, as pias às vezes estão quebradas e não tem papel higiênico. Você acha que o hospital não promove, não coloca isso lá? Coloca. Mas, lastimavelmente, os usuários quebram, derramam, entopem o aparelho com papel higiênico. Então, nós temos que dar também a parte da culpa da nossa população. Com certeza. Isso que você está vendo é um bem público que lhe pertence também. Quando você vai lá e cuida e zela e não quebra, quando você procura novamente, está lá bem bonitinho para você utilizar. Eu acho que quando você não cuida, você não tem nem o direito de cobrar. Pra você ter uma ideia, dizem que uma praça na Europa, tem uma vida útil de 50 anos. Eu vou lhe dar aqui um exemplo. Aqui na Maraponga, eu não sei se você já viu que tem uma lagoa ali na Maraponga, uma lagoa gigante. A prefeitura começou a cercar a lagoa, inclusive, com aquele alambradozinho verde, fez lá umas estruturas, colocou lá uns quiosques. Vá lá. Derrubaram todas as estruturas, roubaram as telhas, derrubaram as paredes, roubaram os tijolos, levaram as telas. Não deixa de ser uma culpa também do Estado, né? Do Estado, quando eu digo, desse lato senso, da prefeitura que não fiscaliza a sua própria obra, não coloca lá a polícia, a guarda municipal para preservar, do Estado que a polícia militar não faz ostensivamente essa segurança, mas é uma vergonha. Não foi o prefeito, não foi o vereador, não foi o governador, não foi o deputado estadual que foi lá e derrubou, foi a população. Uma pergunta, cadê, por exemplo, o dinheiro para fazer um reparo como esse? Será que está sendo mal utilizado? Não, o dinheiro tem, mas nós também esbarramos numa questão que é muito cruel. É necessária, mas é complicada. Se chama licitação. Olha, você vai para um processo de licitação, é uma coisa séria. Porque vem um, dá um preço lá embaixo, mas esse que deu o preço lá embaixo não tem condições de fazer a obra, botou o preço lá embaixo para ver se depois vai aditar ela em 30%, 40%. Aquele que ganhou, o outro entra na justiça e diz assim, não, quem era para ter ganho, fui eu que apresentei o melhor preço disso, daquilo outro, judicializa, daí fica parada a licitação por um período. É muito difícil, é muito difícil. E o processo licitatório é necessário, porque também se não existisse, o pessoal já fazem, né, com a licitação, mas a farra com o dinheiro público seria muito grande. A nossa questão, na verdade, é triste dizer isso, né? Mas nós somos brasileiros, né? Carga tributária é muito alta e a gente não tem o retorno, né? Pois é. O Estado, e aí Estado, mais uma vez, lato sensu, né? O Estado, União, Estados e municípios, são extremamente competentes em cobrar os impostos. Chega toda a vida nos seus... Chegou aqui, inclusive, esse mês, a cobrança do IPTU, né? Chega no meu celular. O Zona Azul, se você quiser pagar, é muito rapidamente. Agora, na hora de me devolver isso, uma consulta num especialista na rede municipal, uma cirurgia de alta complexidade na rede estadual de saúde, infelizmente o retorno é muito precário. O retorno é muito precário. Mas Gabriel, nós ainda temos tempo? Um tempinho? Temos. Gabriel, para você ter uma ideia, voltar aqui um pouco para a justiça, terça-feira eu ingressei com ação na justiça, e aí eu não vou falar nomes, porque é ruim. Apenas para a população saber o que hoje acontece, inclusive no nosso judiciário. Ingressei com ação na justiça para conseguir um medicamento contra um plano de saúde, né? Contra um plano de saúde, não vou também dizer o nome do plano de saúde, não. Para conseguir um medicamento chamado imunoglobulina humana. Custo do tratamento para essa criança, quase 700 mil reais por ano. Essa senhora, mãe dessa criança, trabalha numa empresazinha no centro de Fortaleza como operadora de Xerox, copiadora. Carteirinha assinada com um salário mínimo. Daqui a pouco vamos falar de salário mínimo, né? Já. 1.300 e alguma coisa. Daí o magistrado... Provavelmente já faz um esforço para pagar esse plano de saúde, né? Essa criança tem plano de saúde desde o dia que nasceu. A criança tinha 10 dias de nascida. Pagar um plano de saúde hoje já é caro, imagina recebendo um salário mínimo. Caro. E ela paga desde o primeiro dia que a criança nasceu. Daí precisa e a operadora de plano de saúde não fornece a imunoglobulina. Ingressamos com ação na justiça, caiu numa determinada vara,
Daí a magistrada fez o seguinte, mandou intimar novamente para que a autora, né, no caso a representante dessa criança, comprovasse que realmente é pobre na forma da lei. Porque ela podia, porque era possível que ela pudesse pagar as custas judiciárias. Mas está lá acostado a carteira de Ministério do Trabalho da representante com um salário mínimo. Ou a magistrada não leu o processo, não leu, não olhou, né? Não olhou. Viu só o pedido de justiça gratuita e não foi ver se tinha lá a bendita carteira de Ministério do Trabalho que comprova que ela só ganha um salário mínimo por mês. Ou então ela não entende que quem ganha um salário mínimo por mês, a Receita Federal isenta de pagar imposto e, por consequência, inclusive de declarar. Não tem a obrigatoriedade de declarar. Com isso, 3 dias nós estamos aguardando. Eu informei para a magistrada. Excelência, né? Está aqui, ó, na página tal, tem a carteira de Ministério do Trabalho dessa senhora que comprova que ela só recebe um salário mínimo. Excelência, está aqui o site da Receita Federal, com a tabela do imposto de renda. Quem fatura menos de 28 mil reais por mês é isento, não precisa sequer declarar. E até agora, silêncio da justiça. Então, assim, nós sofremos com o executivo, que não nos dá o devido atendimento médico, e por isso temos que ter um plano de saúde. Pagamos com dificuldade o plano de saúde, quando recorremos ao judiciário, que eu chamo de última fronteira dos excluídos, encontramos às vezes um magistrado, e não são todos, mas lastimavelmente, às vezes nós encontramos um magistrado que não tem o menor respeito. Não é por ninguém não é pelo pobre rei do advogado, não é nem pela parte não, é pela própria lei, é pela própria Constituição, que garante a todos direito à vida, direito à saúde, direito à dignidade. Se o magistrado, nessa hora, fosse absolutamente, como uma vez disse a ministra, acho que foi a Ellen Grace, escrava da Constituição, essa criança já teria lá a liminar dela, concedendo o uso do medicamento. E é porque tem um relatório médico que diz, a médica especialista, a médica é pediatra, neurologista, com especialidade especificamente na neurologia. Diz que a criança já perdeu 3 linhas da visão, que a qualquer momento pode ter uma parada, ter todos os músculos pararem de funcionar, pode ficar cega e pode morrer. São as 3 coisas que podem acontecer a qualquer momento com a criança pela falta do uso da imunoglobulina. E mesmo assim a magistrada, nada. Antes de chegar aqui eu estava olhando, sentado ali olhando, nada, coisa nenhuma. Então, se nós não podemos recorrer mais ao judiciário, eu acho que a nossa situação chegou na falência. Então a saúde do Brasil como um todo, não só pública, né? Até tudo, a privada, tudo. Porque na verdade é assim, é a estrutura pública, é o Estado, na sua mais ampla palavra, é o Estado que não responde mais às questões. Entretanto, está aí o judiciário desesperado para saber se o Bolsonaro se vacinou ou não. O ministro do Supremo Tribunal Federal em pleno desespero. Eu preciso saber se ele foi vacinado. Vamos falar disso também hoje durante o pessoal desesperado ingressou com ação para obrigar o Bolsonaro a vacinar a filha dele. Eu queria ver o pessoal ingressar com ação para garantir as crianças do Brasil que estão em fila de espera de medicamento de alto custo, como essa está, de cirurgias, como tem milhares esperando, mas não, estão preocupados com a filha do ex-presidente Bolsonaro, que ela tem que se vacinar. Eu não sei, uma menina que com certeza tem plano de saúde, uma menina que com certeza se sentiu uma dor numa unha, corre para o médico, tem bom atendimento, é com isso que o pessoal está preocupado. É com a vacina do presidente Bolsonaro que o ministro do Supremo Tribunal Federal está preocupado. Mas ninguém está preocupado com as crianças que estão morrendo por aí. Eu tenho uma imagem aqui, eu não vou
postar, não. Não fui eu que ingressei com essa ação. Uma jovem está internada numa UPA de Fortaleza, precisando de um leito de UTI, está com Covid. Está com Covid. Toda entubada, a família me mandou o vídeo, toda entubada, precisando de um leito de UTI, e não tem. Cadê os leitos de UTI do Covid? Agora pode-se morrer de Covid sem nenhum problema? Eu sempre disse o seguinte, Gabriel, na época do Covid, engraçado, um desespero medonho para arrumar leito de UTI para Covid, perfeito. Mas você podia morrer de AVC, você podia morrer de problema cardíaco. Não tinha leito de UTI para esses casos, só tinha leito de UTI para Covid. Agora voltou ao normal. Não tem leito de UTI para nada. Nem para o Covid, nem para o AVC, nem para a doença cardíaca, nada. Você está morrendo à míngua. E não adianta fazer plano de saúde, não. Até porque, se não lhe derem o seu direito e você ingressar na justiça, a justiça também não dará o seu direito. É uma vergonha. Difícil de saber para onde Muito correr. difícil. A situação é muito difícil. Direção, agora a gente vai para o intervalo ou dá tempo de falar sobre essa pauta? Vamos falar agora da lei que o governo enviou ao Congresso sobre o salário mínimo que inclusive no dia 1º, agora feriado da segunda-feira, teve um reajuste de R$18. R$18? Ínfimo, né? Muito dinheiro. Não dá para comprar nem uma caixa de ovo. E o governo enviou ao Congresso Nacional esse projeto de lei que vai abordar uma nova política em relação à valorização do salário mínimo. De acordo com o Ministério do Trabalho, esse projeto prevê um cálculo de reajuste do salário mínimo agora levando em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, e o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB. Antes, o governo do Bolsonaro fazia esse reajuste ano a ano, negociando. O governo agora do Luiz Inácio Lula da Silva quer retomar essa forma. O que é que o senhor pensa? Eu acho que o que for melhor para o povo brasileiro tem que ser feito. Seja ideia do Lula ou seja ideia do Bolsonaro. Agora, R$18 de aumento no salário mínimo é pouco, né? Agora, R$18 de aumento. Olha, se o Bolsonaro, que as pessoas gritavam em alto e bom tom, chamavam de genocida, diziam que ele não respeitava o povo, tivesse dado um aumento de R$18, a esquerdopatia brasileira estava nas ruas, desesperada. Mas como foi o governo do amor, né? O governo do PT que deu R$18 de aumento, eu acho que está todo mundo satisfeito. Mas R$18 de aumento é uma lástima. Uma lástima. Você me disse que São Paulo, o governo de São Paulo, deu um aumento para 1.000 e quanto? 1.500 e uns quebrados para os servidores. Vai pagar para o servidor 1.500 e pouco. E o governo do Rio Grande do Sul para... Paraná. Do Paraná para quanto? Se eu não me engano, na faixa de 1.800, 1.800, 1.900. Eu preciso fazer uma defesa disso. Quando você diz que o Estado vai aumentar o salário do funcionário, o salário mínimo, que vai impactar o funcionário público, é importante que a gente saiba que, no geral, os estados têm uma fonte de renda, que são os impostos, não é verdade? Você não poderia, irresponsavelmente, chegar e dizer assim, olha, mesmo que fosse importante, dizer, olha, o salário mínimo hoje no Brasil vai ser R$2.000. Seria uma festa. Mas quantas pessoas seriam demitidas ainda hoje? Porque a dona Chiquinha, que é empreendedora, que tem um comérciozinho, que tem 2 funcionários e que tem carteira assinada, ia ter que demitir alguém, porque ela não ia conseguir pagar o salário. A mesma grande multinacional, a grande montadora, né, de carro, de avião, ou a grande empresa, grande supermercado, iria demitir em massa, porque rapaz, eu não tenho condições de pagar um salário de R$2.000. Isso é uma relação que tem que ser discutida com muita tranquilidade. O que nós temos que trabalhar é diminuir os juros, é melhorar a economia do país, é gerar mais emprego, é dar maior capacidade de compra para o cidadão. Para daí sim, você ter condições de comprar a sua alimentação com mais tranquilidade. Se nós melhorarmos a saúde, aquela mãezinha que paga o plano de saúde já não vai mais pagar. Não é verdade? Se nós tivermos uma política pública de habitação... De educação também. Mas vamos começar pela habitação. Você já não vai mais pagar aluguel. Se a escola pública funcionar com qualidade, você já não vai mais pagar uma escola particular. E está caro uma escola particular. Que está caro.
Está muito caro. Antes do senhor complementar, a gente vai para a nossa primeira pausa e já o Da Hora Dessa Sexta está de volta. E o Da Hora Dessa Sexta está de volta e o assunto agora é o ministro da Defesa. Ele deu uma declaração essa semana, eu queria que o senhor comentasse. O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou em uma comissão do Senado que as Forças Armadas atualmente não participam da política e que não se vê manifestações públicas de militares sobre os assuntos de Brasília. Ele fez esse comentário muito por conta do que houve a questão da prisão do Mauro Cid, né, que foi preso pela Polícia Federal essa semana, com a questão do Bolsonaro, que vamos falar daqui a pouco, e ele fez esse comentário sobre as Forças Armadas. O que é que o senhor pensa, por favor? Eu penso assim, as Forças Armadas, ela é uma instituição permanente do Estado, ninguém discute isso. Ela é formada por pessoas, em tese, são pessoas, e aí eu acredito que, como em toda instituição, também tem aqueles que não são pessoas do bem. Mas, em tese, as Forças Armadas é composta, na sua grande maioria, por pessoas boas, por bons comandantes, bons oficiais. E o Bolsonaro, quando foi presidente, pinçou generais, majors, capitães, e colocou dentro do governo dele. Isso foi uma fervura. É que pode colocar um general, colocar um capitão. O atual governo não faz isso. Coloca políticos. Políticos que têm ficha suja, políticos que respondem processos por atos de improbidade, políticos que já foram presos. É o que nós temos, né? Ou nós colocamos militares, alguns podem até também responder por algum ato de improbidade, ou nós colocamos políticos. Tanto de um lado como do outro, nós podemos encontrar o melhor. Nós podemos encontrar bons militares, como nós podemos encontrar bons políticos. A questão é que, se você for olhar a folha corrida dos ministros do Bolsonaro, eu diria que ele pecou na escolha. Se nós formos olhar a folha corrida dos ministros do Bolsonaro, nós não vamos encontrar gente ficha suja, não. Aí é uma escolha do presidente. Você é que escolhe quem trabalha na sua casa, não é? Com certeza. Você escolher, vamos lá, chega uma pessoa para trabalhar na sua casa como doméstica, né? Daí você pede a folha corrida dela. Ela já foi presa ou mesmo que não tenha sido presa, responde por um crime de estelionato, responde por um crime de improbidade, você contrata? Não. Pois é, se você não contrata, não deveria o presidente contratar para colocar como ministro. Mas o povo elege. Você vota num ficha suja? Você? Não. O povo elege. Elegeram o Lula. Que se há de fazer, né? É o que nós temos para hoje. E o assunto dessa semana que tomou conta dos noticiários, enfim, das redes sociais, de tudo, foi a questão da investigação da Polícia Federal acerca do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor tem alguma coisa a falar? Você sabe me dizer se foi por algum ato de improbidade administrativa? Não, foi a questão do... Acharam alguma mala de dinheiro no apartamento dele? Não. Ou de algum ministro dele? Não? Foi a questão de uma suposta, né, porque ainda está correndo, falsificação do comprovante de vacina dele e da filha de 12 anos para a entrada nos Estados Unidos. Mas ele disse que não foi vacinado. Ele disse isso em alto e bom tom. O que a PF afirma é que ele falsificou para esse cartão para entrar nos Estados Unidos. Quando? Na visita dele ano passado. E os Estados Unidos cobravam do presidente da República de outro país o cartão? Aí é com a Polícia Federal, mas o que é que o senhor tem a dizer dessa operação? Eu tenho a dizer o seguinte, eu não fui vacinado, eu não tomei nenhuma dose da vacina. Se isso for crime, eu estou aqui nesse momento na TV União, dá até para dar um flagrante. O programa é ao vivo. Né? Eu fico muito feliz em saber que o presidente Bolsonaro, porque se ele tivesse alguma mala de dinheiro escondida em algum canto, se ele tivesse roubado dinheiro público em algum momento, em algum ministério, tivesse feito desvio de verba de algum recurso,
com certeza já estaria na mídia. Porque todo dia a vida desse cidadão é vasculhada. Como nada encontraram, tem duas coisas que pesam sobre Bolsonaro. Não ter se vacinado e umas joias que o Emirado Árabe deu de presente para ele. E que ele disse, não, como o presente é personalíssimo, está até aqui meu nome, botaram o nome dele no troço lá do fuzil. E nas joias vinha grifado com o nome dele. Eu vou colocar no meu patrimônio pessoal. Que o TCU disse que não é, e que ele devolveu. Esqueceram que o Lula, quando saiu da presidência da República, levou um container. Foi um container de presente que todos que ele recebia, esse é meu, esse é meu, esse é meu. Levou um container, teve que devolver depois. E contratou no banco, salvo engano, foi no Banco do Brasil, um cofrezinho, né? Para colocar alguns pertences. Só que ele colocou no nome do filho dele. Daí descobriram, ele foi lá e devolveu também. Bolsonaro ficou com um fuzil, um estojo com um relógio, uma pulseira, algo assim, e tem outro lá que é um presente que, segundo, seria da Michele. Foi o que ele ficou e já devolveu. Ainda bem que ele não tem outras coisas assim. Eu tenho certeza, se o Bolsonaro tivesse desviado R$1 milhão de qualquer coisa, já estava no mundo. Ainda bem que o que o ex-presidente responde são duas coisas. Presentes que recebeu e que já devolveu, que poderia, em tese, até ter discutido se realmente era dele ou não, não quis, entregou. Se até que pagava. Para o fuzil, se quiser, veio o valor que eu pago ao Estado brasileiro o valor, porque veio com o meu nome. Não, não quer. Então, ficou. E se ele se vacinou ou não? Quem tem que dizer se ele apresentou algum documento lá para entrar nos Estados Unidos é o governo americano, né? Mas vocês nesse caso, como é que funcionaria, por exemplo? A Polícia Federal pergunta, a Polícia Federal, ao FBI, quando o presidente Bolsonaro foi aí, vocês cobraram dele um comprovante de vacinação? Cobramos. Ele apresentou? Apresentou. Não, não apresentou. Quem era o presidente na época lá? Acho que já era o Biden. Não, era o Trump. O Bolsonaro foi presidente no mesmo período que o Trump era presidente. Mas eu creio que essa visita tenha sido ano passado. Foi ano passado? Foi ano passado. Tem que perguntar era lá para o Biden. Eu acho que... Mas ano passado já não exigia mais a cobrança do cartão de vacinação, não. O cartão de vacinação só foi pedido durante o período crítico da pandemia. Inclusive, durante o período crítico da pandemia, ninguém estava visitando ninguém. Durante o período crítico que se estava pedindo, ninguém estava visitando ninguém. É uma coisa surreal. Surreal. Mas assim, Agora o Brasil, fica no aguardo das cenas dos próximos capítulos, né? Pois é, mas vamos dizer mesmo, vamos imaginar a hipótese que o Bolsonaro tenha cometido o pecado de ter falsificado um comprovante de vacinação. Ele responderá por qual crime? Aí é o senhor que falsidade ideológica. 6 meses a o quê? 1 ano de prisão. Não vai preso. Que eu acho que ele não fez. Mas é complicado. O Brasil é um país complicado. E outro assunto que tomou conta aí da semana é a votação ou não da PL das fake news. O que é que o senhor pensa? A gente estava comentando tanto em off quanto falou aqui durante o programa. É um assunto um tanto quanto polêmico, né? Pois é. Nós temos no arcabouço, né, da nossa justiça, nós temos no Código Civil e nós temos no Código de Processo Penal a tipificação para os crimes contra a honra, né? E lá no Código Civil como é que isso pode ser indenizado. A indenização por calúnia, difamação, né? Eu acho que nós já estamos bem assessorados juridicamente, né? bem contemplados dentro da lei. Se eu disser aqui, rapaz, se eu imputar a você algo que você não fez, se eu sair daqui e gravar um vídeo dizendo, rapaz, encontrei com Gabriel lá na TV União, vestido com a camisa do Ceará, né? É um crime grave que eu estou cometendo, né? É não, rapaz. É não. Mas do Fortaleza, se eu disser que é do Fortaleza, É também, porque eu estou pelo futebol cearense. Mas se eu impuser a você algo que você não fez, ou se eu tentar denegrir a sua imagem, já existe na lei
a possibilidade de você me processar. Entendeu? De você conseguir, inclusive, uma indenização por essa minha fala distorcida da verdade. Se eu imputar aqui alguém na TV, se eu estou aqui na TV União e eu imputar alguém algo que não aconteceu, a pessoa pode ingressar com uma ação contra a minha pessoa. Olha, o jornalista, advogado, cidadão, João Mota, foi lá na TV União e disse isso, pede a cópia aqui da filmagem, a TV União fornece, a pessoa me processa e eu vou responder. Já existe. É difícil essa questão, viu, João? Eu mesmo não tenho uma opinião formada. Agora, ainda. quando você... A ideia do PT, e aí a ideia do PT, é censurar a fala das pessoas, porque eles não suportam mais as pessoas falarem o que aconteceu durante o governo petista. Eles querem impor isso como sendo uma mentira. E não é. Eu tenho pouca coisa na vida, Gabriel. Mas se somar o meu patrimônio, quando eu digo patrimônio, até o terno que eu estou usando, somando tudo, vamos dizer que chega aí a 600, 700 mil reais. Carro, um sítiozinho que eu tenho que eu penei feio com o governo Camilo, já não tem mais lá uma bomba, né, que na época lá uma bomba que eu abastecia lá, a criação de peixe, ele mandou buscar a bomba também. Inclusive estou tentando receber da Cogé, faz tempo e a Cogé me empurrando com a barriga, entrega hoje, entrega amanhã e não entrega, vou ter que judicializar, pelo visto vai ser o jeito. Mas se somar tudo dá 600, 700 mil reais. Vamos botar aqui um valor extrapolado, 1 milhão de reais. Pois eu dou 1 milhão de reais para a pessoa que vier aqui na TV União e me entregar uma sentença que diga que o Lula é inocente. Não tem. Dos crimes que ele foi imputado a ele, não existe uma sentença que é inocente o Lula. Não existe. Eu pago 1 milhão de reais para quem me entregar a sentença transitada e julgada da inocência do Lula. Daí você diz, como é que ele está solto? Porque descondenaram o Lula, anularam o processo de algo que já tinha sido transitado e julgado. Simplesmente para o Lula poder ser candidato. Eu morro dizendo, o maior cabo eleitoral do senhor Luiz Inácio Lula da Silva foi o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Foi o maior cabo eleitoral dele. Essa é a verdade. E hoje querem amordaçar as pessoas e a imprensa. Querem amordaçar as pessoas e a imprensa. Algo que a gente conseguiu com tanta dificuldade, né? O direito de estar aqui discutindo isso. Se alguém se sentir agredido com o que eu acabei de falar, pode fazer o quê? Pode me processar. Pede a cópia, a emissora manda, vai lá e me processa. E eu vou responder pelo processo, logicamente. Se eu estiver mentindo, serei condenado. E vou ter que pagar, inclusive, dano moral, dano material, a quem eu causei o prejuízo pela minha fala. Isso já tem. Agora, querer me amordaçar, rola não. É isso. Na volta a gente continua falando desse tema e vamos para os nossos assuntos internacionais. Até já. Estamos de volta com o Da Hora dessa sexta-feira. Recapitulando o que a gente trouxe, falamos do cenário político aí nacional, muito conturbado nessa semana, João. Verdade, bastante. Falamos também da questão da saúde, que está difícil, está precária. Mostramos também a situação de um posto de saúde lá na Maraponga. Sério Essa também. semana aqui, não abordamos hoje aqui no Da Hora, mas mostramos buracos lá na Guaiúba, que tá realmente muito sério. Esse período agora, pós-período de chuva, vem aquele remendo que é de baixíssima qualidade, né? A gente sabe que... É o asfalto sorrisal, né? Pois quando chove, que aí dissolve. Quando chover próximo ano novamente, acaba. Mas o pior é eu que não sei a quem interessa fica isso. Desnivelado. Eu não muito sei a ruim. quem interessa isso. Eu não sei por que é assim. Tu acredita que eu não sei? Eu juro que eu não sei. Dá pra ver na minha cara que eu não sei o motivo, não dá? A gente sabe, mas triste. Aí... A gente sabe, né? Na verdade, a gente sabe. E agora, João, a gente vai para as nossas notícias internacionais. Vamos ver se estão melhores do que as notícias locais, se lá fora né? está melhor do que aqui, através da Euronews.
A Sérvia voltou a ser palco na última noite de um tiroteio, que matou 8 pessoas e feriu outras 13. O incidente teve lugar um dia depois de um outro tiroteio numa escola, um crime sem precedentes no país. Um homem armado abriu fogo com armas automáticas, na noite desta quinta-feira, contra um grupo de pessoas a partir de um veículo em movimento perto da cidade de Mladenovac, cerca de 60 quilômetros a sul de Belgrado, pondo-se depois em fuga. As autoridades lançaram uma caça ao homem, que levou à detenção do atirador já durante a manhã de hoje. O ministro do Interior da Sérvia, Bratislav Gašić, classificou o incidente como um ato terrorista. Familiares preocupados reuniram-se em frente ao Centro Médico de Emergência de Belgrado, onde pelo menos 8 dos feridos foram hospitalizados, informou a estação de televisão N1. 33 anos depois, o Nápoles volta a vencer o campeonato italiano. Noite de festa termina com um morto e mais de 200 feridos. Um jovem de 26 anos morreu, depois de ter sido ferido a tiro no centro de Nápoles, enquanto a cidade era palco da festa de comemoração da vitória do campeonato italiano de futebol. 3 outras pessoas ficaram feridas no tiroteio, que até o momento não foi explicado. A polícia abriu um inquérito para apurar responsabilidades. A imprensa italiana dá conta de mais de 200 pessoas assistidas no hospital em incidentes vários que incluem pequenos ferimentos e intoxicações por álcool. 4 membros do grupo de extrema-direita Proud Boys, incluindo seu chefe Henrique Tarrio, envolvidos no ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em janeiro de 2021, foram condenados por sedição. Essa acusação envolve planejar o uso da força para se opor ao governo. 5 membros foram julgados por um tribunal de Washington por terem invadido a sede do Congresso junto com outros apoiadores do ex-presidente republicano Donald Trump. A invasão ocorreu quando os legisladores se preparavam para certificar a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais. O júri discordou sobre a acusação de sedição para o 5º réu desde o ataque. Mais de 950 apoiadores de Trump foram presos e acusados de semear o caos no Congresso. Em outros julgamentos concluídos em novembro e janeiro, 6 integrantes de outra milícia de extrema-direita, os Oath Keepers, foram condenados por sedição, com pena de até 20 anos de prisão. É isso, estava até comentando com o senhor aqui, quando a matéria foi ao ar, do título da equipe do Napoli, depois de 33 anos sem vencer, uma equipe que não tem um poderio econômico tão grande como a Juventus, por exemplo, que é a maior campeã, mas infelizmente um morto, né, nessa comemoração. Esse não comemora nunca mais. O prefeito disse que não teve nada a ver com a comemoração, que foi isolado, mas querendo ou não, a cidade fica... Esse não comemora nunca mais, né? Pois é, complicado. Tomar cuidado com as comemorações, né? Às vezes você é muito extrapola. válido, mas... Comemorar é válido. Mas não agora desse comemore jeito. com cuidado, porque não vale a pena. Nunca mais esse aí comemora, né? Pois é, algo histórico. 33 anos depois, tem que aproveitar, mas aproveitar da maneira correta. Não tem lógica. Eu saí daqui e vou correr para o trabalho, porque eu tenho que gerar imposto para esse país, porque afinal eu vou encerrar dizendo o seguinte: o Lula resolveu sustentar a Argentina e alguém precisa trabalhar para sustentar a Argentina, né? Faz parte. É isso, muito obrigado pela sua presença, viu, João? Sempre às ordens. As portas do Da Hora estão sempre abertas para você. O Da Hora dessa sexta vai ficando por aqui. Um excelente final de semana para você aí de casa. E segunda a gente está aqui de volta com a Rochelle vai estar aqui de volta segunda-feira. Tá onde? Em Bariloche? Tá não, tá em Balneário Camboriú. Rapaz, quem pode, trabalhando pode. E aproveitando. Quem pode, pode. Que conversa trabalhando, tá lá curtindo o balneário, rapaz. É isso, um ótimo final de semana e até segunda. Tchau, tchau.